Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, que maravilha ver você aqui. Principalmente alguns rostos, né, que estão sumidos, longe dos nossos olhos, né? Mas o coração está aqui, né? A gente tem sentido falta e orado aqui, às vezes, pelas manhãs, para que o Senhor o abençoe e transforme, né? E essa semana, Deus falou muito no meu coração. Aliás, não foi essa semana, já faz uns 20 dias que Deus pôs no meu coração um texto pequeno, uma porção da palavra do Senhor Jesus, que fica lá em Isaías 37:30. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor e passa algumas coisas, passa batido, né? E esse texto, esses dias, ele ficou cintilante na minha mente, no meu coração. Isaías 37:30. Eu fiquei aqui numa luta para intitular esse texto, essa mensagem, e como o meu professor Bruno falou assim, não, o título é depois que o Senhor falar no seu coração. E o Senhor falou no meu coração, né? Uma palavra de Deus para Ezequias. Essa palavra eu trouxe para mim. Então, eu tomo para mim essa palavra. E eu gostaria que você ficasse assim, bem contrito, bem atento, para que você tomasse para você também essa palavra, né, de Deus para Ezequias, que fosse para você. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito lá, né? Isto será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano, o que daí proceder, ou brotar. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Abaixa a sua cabeça, fala com o Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é poderosa, a tua palavra, Deus amado, é como espada de dois gumes, Senhor, que transforma, Deus amado, que penetra o nosso coração, a nossa mente. Deus amado, que traz mudança, transformação. Eu quero, Deus amado, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade para entrar na nossa mente, no nosso coração, no coração da tua igreja, Deus amado, e trazer, Deus amado, o resultado para o qual essa palavra está sendo ministrada nessa noite. Que o Senhor possa, Deus amado, pela misericórdia e compaixão do Senhor, ministrar aos nossos corações a tua mensagem, Pai, em nome do Senhor Jesus. E para mim ser edificado nessa palavra, eu viajei bastante. Fui lá em Salomão, a divisão do reino de Salomão. Isso está escrito lá em 1 Reis 11, de 1 a 13. Nós não vamos ler, não. Salomão começou o seu reinado como um homem que amava e andava nos estatutos do Senhor. Quando você vai observar, quando Davi morreu e ele se deparou com essa responsabilidade de reinar sobre Israel, né? Qual foi a preocupação dele, né? Foi voltar para a presença do Senhor e clamar ao Senhor condições. Ele se sentia inseguro, incapaz, né? E ele pediu ao Senhor que desse para ele sabedoria, desse graça, desse unção, desse poder, autoridade para ele dirigir o povo. E Deus agradou tanto dessa oração de Salomão, uma oração extraordinária. E Deus deu sabedoria e falou assim, eu vou dar muito mais daquilo que você... Né? Deus agradou da oração dele. Presta atenção nessa palavra, é oração. Deus agradou da oração de Salomão e deu riquezas, deu fortunas, deu poder, deu autoridade, né? Salomão endureceu seu coração pelo engano do pecado e desviou do Senhor. Nós vamos ver lá em Provérbios, Eclesiastes, né? Esse relato. Salomão errou buscando poder, sucesso, riquezas e prazer sensual, alianças iníquas, pagãs. Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar e impôs aumentos de impostos, dividindo o reino. Dividiu o reino em Israel e em Judá.
Isso está escrito em 1 Reis 12. E nessa divisão, um adversário dele, que pertencia ao reino, tomou conta das outras tribos, das outras 10 tribos. Ficou com Roboão, que é o filho dele, 2 tribos, a tribo de Judá e de Efraim. Efraim não, Benjamim. E as outras tribos ficou com Jeroboão, que era um súdito dele. E agora nós vamos, assim dito, né, essa divisão de Salomão. A minha querida esposa falou a respeito da manifestação hoje, e às vezes a gente tem algumas críticas nessa questão da política, nessa questão, né, da sociedade aí, mas se você for observar, desde os primórdios, a política, né, a questão da economia, a questão do mundo e a religião estão em conflito e estão andando junto. E se você for observar, hoje não é diferente. Então, e Deus usa essas questões para tratar com o povo dele. E como nós vimos aqui, Salomão teve o seu reino dividido porque ele falhou. Ele começou muito bem. A palavra do Senhor diz o seguinte, que melhor é o fim das coisas do que o começo, né? E Salomão foi diferente. Ele começou muito bem, mas o fim das coisas dele não foi legal, né? Você vai ver isso em Eclesiastes. Você lê a palavra de Deus, ou por falar nisso, ler a palavra de Deus, o João fez um apelo aqui, né? E ele estava falando, eu estava pensando, né? Que as pessoas lá têm uma dificuldade com essa questão da leitura, né? Eu pensei, e a igreja do Senhor Jesus? Quantos livros nós temos aqui? E essa história do rei Ezequias, ela está escrita aqui em 2 Reis, né, 18 a 20. Está escrito em 2 Crônicas, de 29 a 32, e em Isaías 36 a 39. Eu gostaria que você fizesse como os crentes de Bereia. Chegasse em casa e gastasse um tempo em ler. Aproveitasse esse apelo do Jonatas, né, de leitura. Eu tenho certeza que você vai doar livros, né? E livros ele não presta na biblioteca, não é verdade? Ou presta? Não presta na biblioteca. Livro é para passar de mão em mão. Se livro ficar na biblioteca, perdeu o efeito dele. Ele tem que ser, igual essa Bíblia minha aqui, ó, tá vendo? Toda surrada. E eu amo essa Bíblia, porque tem cheio de marcas aqui. Então, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Então, gaste esse tempo, lê aí 2 Reis 18 a 20, 2 Crônica 29 e Isaías 36. Você vai ver que história extraordinária é essa história de Ezequias. Então, assim dito, Ezequias reinou depois de seu pai, Asa. De Salomão até aqui, foi muitos reis, tanto de Israel, né, e agora de Judá. E todos esses reis, a maior parte, 90% ou mais, foram homens que não andaram nos caminhos do Senhor. Raríssimo alguns que andaram nos caminhos do Senhor. E Ezequias foi um desses, que andaram exemplarmente no caminho do Senhor. Amém? O rei Ezequias, nesse contexto aqui, ele estava cercado pelos assírios. Ele estava, os assírios se entrincheiraram ao redor dos seus muros e não permitia que ninguém entrasse e que ninguém saísse. Ezequias, ele era filho de Acaz, né, rei de Judá. Sua mãe chamava Abi, filho de Zacarias. Isso está escrito em 2 Reis 18:2. Nós não lemos aqui, mas está aqui atrás, 18:2. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Ezequias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele foi um dos melhores reis de Judá. Ezequias, ele confiava e dependia piamente do Senhor. Nós vamos ler isso aqui em
2 Reis 18, 3-7. O que Ezequias providenciou? Ezequias 18, 3-7. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ezequias tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços. E a serpente de metal que Moisés fizera, lembra da serpente de metal que Moisés fizera, que precisava de olhar para lá para curar das mordidas das cobras, das serpentes? Olha o que aconteceu. Deitou abaixo os bosques e fez em pedaços. E a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamava Neutã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, esse homem foi um homem exemplar. Esse homem foi um homem que ele exortou o povo a desviar do pecado, a voltar para Deus, né? Nós podemos ver isso em 2 Crônica, lá, de 29-30, você vai observar que Ezequias, ele restaurou o culto, ele restaurou o sacerdote, ele restaurou a instituição da Páscoa. Então, ele fez maravilhas. Ele promoveu um verdadeiro avivamento em Israel. Volta para a presença do Senhor Jesus. Eu gostaria que você colocasse na sua mente essas questões para você compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas voltando lá atrás, na divisão dos reinos, eu comecei a falar, minha esposa fala, de vez em quando eu fujo do assunto, né? Que nós estamos envolvidos com a política, né? E o que causou a divisão, é claro que Deus é soberano, Deus é poderoso, e Ele tem um propósito, Ele tem um plano em tudo. Ele que coordena tudo. Mas nós vimos isso dentro da nossa vivência humana. Tanto é que Ele fez homem para viver a nossa vivência, para nós entender o propósito dele para nossas vidas. Então, o que aconteceu aqui nessa época da divisão? Houve um levante do povo, uma manifestação do povo. Foi perante ele e falou assim: o seu pai tem colocado impostos muito, muito, muito altos sobre nós. Aí ele foi consultar os anciãos, os assessores do pai. E ele falou assim: é melhor você ser mais tranquilo aí com o povo, atender o povo, porque eles vão ajudar você. Mas aí ele falou assim: não, eu não vou ficar só com essa opinião, não vou buscar uma segunda opinião. Nesse que a gente fazemos hoje, quando a gente vai no médico. Aí foi para os jovens, a turma dele, aquela turma mais nova. Ele falou: não, moço, manda força aí, aumenta os impostos. Foi aí que ele aumentou os impostos, aí houve a cisão. Né? Mas nessa época também houve uma situação muito importante. Por quê? Lugar de adoração, lugar de culto, de louvor a Deus, era em Jerusalém, onde tinha o templo. E Jeroboão começou a ficar enciumado porque o povo ia para lá. E uma boa parte dessa turma, dessas 10 tribos, foram para lá e ficaram por lá. Aí ele resolveu fazer um altar lá em Samaria. Por isso estão os samaritanos, né? Aí tem outros desdobramentos aí com os samaritanos. Então foi essa a divisão do reino. Né? O povo ficou insatisfeito e se dividiu. E Deus tinha prometido a Davi que da tribo, da linhagem dele, saía o nosso Messias, nosso Salvador. Né? Aí ele preservou Judá, que também falhou bastante. Inclusive esse homem aqui, que foi um exemplo, né, de homem de Deus, falhou também. Mas não vamos falar da falha, não vamos falar das virtudes dele, que isso é para nós nessa noite. Né? Então o rei da Assíria, Senaqueribe, toma a cidade de Judá e cerca Jerusalém. Lá em Isaías 36, vocês vão ler isso aí. A gente não vai ler aqui porque é grande. Então ele começa, ele cerca Jerusalém e começa a provocar o povo, a provocar o rei.
né, a falar desaforos, e até falar contra Deus, a blasfemar contra Deus, né? E fala, não, eu já invadi vários países aí, e quem era o rei, o Deus dele para salvar? Você acha que o seu Deus vai te impedir disso aí? Né? Então, foi essa a situação que Ezequias se encontrou. Então, diante dessa afronta, diante dessa dificuldade, dessa provocação, Israel, as 10 tribos, já tinha sido tomada pelos assírios. Já tinha sido dizimada. Quando eu falei da Samaria, aqueles reis, quando ele tomava conta de um país, ele tirava aquele povo de lá e colocava outros no lugar. Foi aí que aconteceu com Israel. Tirou os judeus de lá e colocou outros povos pagãos para misturar, para a cultura misturar. Às vezes isso acontece com a gente, não acontece? Às vezes nós misturamos com os pagãos, com esses povos aí, e aí as culturas misturam, né? Lá em Neemias, ele fala o seguinte, que Neemias ficou com o povo lá, e ficou um período, fez também um renovo, foi para o palácio, ficou 12 anos lá. Quando ele voltou, segundo eles, que o povo nem falava hebraico e nem falava outras coisas, né? Ficou tudo misturado. E ele ficou tão indignado porque o povo começou a casar com as mulheres pagãs. E ele ficou tão indignado que ele começou a arrancar o cabelo das pessoas, né? Mas não aconteceu isso com Ezequias, não, tá? Mas Ezequias ficou numa situação encurralada dessa situação. E, às vezes, Deus nos coloca numa situação muito difícil. E nós ouvimos aqui, muitas vezes, as pessoas que se ofendem. E esse homem, Ezequias, estava ofendido. Era um homem de Deus. Fez restauração, fez proeza em Israel. E às vezes a gente observa que essas provocações, essas dificuldades que vêm diante da gente, não é de Deus, isso não era. A gente tem uma dificuldade e começa a reclamar dessa situação. E qual seria a resposta? Muitas vezes, nós damos a resposta errada. Nós falamos, né, das pessoas, falamos das igrejas. Hoje, mesmo, antes de vir para cá, o João estava falando, tem um fulano aqui, mas fala das igrejas. Gente, se você vai falar da igreja, você está falando de você mesmo, porque você é a igreja. Se você não é a igreja, né, tudo bem, você fala da igreja. Mas se você está dentro da igreja e começa a falar da igreja, você é a igreja, né? Pode ser que lá dentro da igreja, como o Senhor Jesus disse, existe lá o trigo, que é a igreja verdadeira, e existe o joio. Às vezes você é o joio, né? E muitas vezes no que você fala mesmo da igreja, a gente acha que você é o joio. Se você está falando do povo de Deus, se você está falando da igreja, medite, reflita. Será que você é trigo ou você é joio? Você está manifestando trigo ou está manifestando joio? Trigo faz o quê? Trigo faz pão, dá alimento, dá vida. E quando você fala, quando você difama, você não dá pão, você não dá vida, você destrói. Então, pense aí nessas questões, tá? Quando você fala da igreja. Então, Ezequias, ele respondeu a essa situação. Olha a resposta de Ezequias nessa situação. Eu acho que essa resposta teria que ser a minha. Essa resposta teria que ser da igreja hoje em dia. 2 Reis 19, 1 a 5. Ali? Tendo o rei Ezequias ouvido isto, ouviu as provocações do rei Senaqueribe, através do seu oficial, Rabzaque, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Para onde que ele foi? Para a presença de Deus. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco.
Isso é sinal de humildade, de quebrantamento. Ao profeta Isaías, filho de Acaz. O profeta ali, ele representa isso aqui, ó, a palavra de Deus. Naquela época, quem trazia a palavra de Deus era o profeta. Hoje, a igreja do Senhor Jesus, você tem na sua mão, na sua casa, a palavra de Deus. Quando você se sentir provocado, ofendido, você vai para a presença do Senhor, busca o profeta, os quais disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, ele rasgou seu coração, de disciplina, de opróbrio. Olha a umidade dele, ó. Deus está me ensinando, Deus está me disciplinando. Porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar à luz. Olha que ponto que ele chegou, a dor que ele sentiu. Porventura, o Senhor teu Deus, falando para Isaías, terá ouvido todas as palavras, essas afrontas de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Quando você fala da igreja do Senhor Jesus, você está falando contra o Deus vivo, porque o Senhor Jesus disse o quê? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você difama a igreja, se você fala da igreja, você está falando de Deus, de Jesus, porque ele edificou a igreja. É verdade que há defeito, é verdade que há erros. Você vai ver que Ezequias errou. Depois vocês vão pesquisar lá e ler. Né? Eu estava onde? No Deus vivo. E repreenderá as palavras que ouviu. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem, porque ele já tinha pego um punhado de gente. Quem estava salvo, entre aspas, estava dentro dos muros. Foram, pois, os servos do rei Ezequias e ter com Isaías. Então, foi a igreja do Senhor Jesus ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir, comer a palavra de Deus. Esse é o modelo de rei Ezequias. Então, o rei Ezequias e o cerco de Jerusalém pelos assírios. Ele se sentiu encurralado. Ele se sentiu impotente. Ele se sentiu em dores de parto. Ele se sentiu humilhado, rasgado o seu coração. Positivo? Aleluia. Agora é o título da nossa mensagem. Uma palavra de Deus para Ezequias. Você vai ler esse texto todinho que eu disse para você, que é muito edificante, muita coisa vai falar no seu coração. E eu tirei aqui só esse versículo que falou muito ao meu coração, tá? Mas Deus vai falar com você quando você ler esse texto. Mas aí, essa porçãozinha aqui, que é 37, 30. O que está escrito lá? Isto te será por sinal. Então, Isaías mandou uma mensagem para Ezequias. Várias coisas ele falou lá. Então, é importantíssimo, abençoadíssimo. Então, eu quero destacar essa parte aqui que Deus falou no meu coração. Isso te será por sinal. Deus respondendo a oração de Ezequias. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Ele estava sitiado, os assírios tinham acabado com os campos de produção deles. Eles ficou dentro da cidade. Então, eles não tinham o que comer. Mas Deus falou assim, ó, vai ser como sinal para você. Esse ano, o ano inteiro, eu vou te sustentar. Você não vai precisar de plantar. No ano seguinte, o que sobrar, ou o que nascer, o que brotar, desse mantimento que eu vou dar para você no segundo ano, você vai viver dele. Mas no terceiro ano, igreja do Senhor Jesus, é essa mensagem que Deus falou no meu coração. Mas no terceiro ano, o que está escrito? Plantai vinhas e comer os seus frutos. Essa é a mensagem que Deus falou no meu coração. Deus tem misericórdia de nós.
Lamentações 3, 22, 23. Está aí, Lincoln? Eu não sei se você consegue, mas depois eu gostaria que você colocasse aquela versão NTLH. NTLH? Agora não. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então Deus ouviu a oração de Ezequias, e Deus tinha consciência e sabia que Ezequias e aquele povo não era merecedor, como nós não somos merecedores da salvação, não é isso que a gente fala? Pela graça, pela compaixão, pelo amor imensurável do Senhor Jesus, nós somos salvos, mediante a fé. Amém? Glória a Deus. E Gênesis 1, 29. Saiu lá? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Aleluias. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Então, dito isso, que no primeiro ano você vai comer do que nascer, no segundo do que brotar, nessa aí, mas no terceiro ano você vai semear. Nós vamos ler essa passagem em Lucas 8, 9 a 15. Presta atenção nessa mensagem. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Parábola do semeador. Respondeu-lhe Jesus: a vós outro, você, igreja do Senhor Jesus, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas. Presta atenção. Para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Quantas pessoas participam dos cultos? Quantas pessoas participam dos cultos? Sai do portão para fora ali, você vai perguntar sobre a mensagem do dia. Não sabe. Não entenderam, não captaram, não gravou no coração. E essa palavra é para os discípulos. E os discípulos era para entender. E a igreja é para entender. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então o Senhor mandou fazer o quê? Semear. Você vai semear a palavra de Deus aonde? No seu coração. Em primeiro lugar, a primeira terra que você vai semear no seu coração, é na sua vida. E nós preocupamos demais com a vida dos outros. Quem preocupa com a vida dos outros é Deus. Então você vai semear. A que caiu à beira do caminho, presta atenção, se você identifica aí. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Vou trazer outra interrogação para o seu coração. Jesus Cristo andou 3 anos e pouco, 3 anos e meio, mais ou menos, com os apóstolos. E eles não se converteram. Fez milagres extraordinários. Fez proeza com eles. Eles começaram a converter quando eles ficaram aonde? Em Jerusalém. O Senhor falou assim, ó, fica em Jerusalém. Deus falou para uma multidão de pessoas, fica em Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, quem permaneceu? Quem perseveraram? Pouco mais de 120 pessoas. Se converteram, se transformaram, fizeram algo extraordinário. Tanto extraordinário que nós estamos aqui falando deles, ouvindo a palavra deles.
Será que a palavra continua no seu coração? E na hora da aprovação se desviam. Quantas pessoas têm sido provadas? Ezequias estava sendo provado. Viu que ele falou lá, estou sendo disciplinado. Seguinte. E caiu entre os espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, na sua convivência com o trabalho, no seu dia a dia, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida. Olha aqui, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Como nós estamos envolvidos com as coisas deste mundo. Como nós estamos preocupados. O Senhor Jesus nos fala, não estejais ansiosos com essas coisas do mundo. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Essas coisas que você está sendo preocupado hoje, vai ser acrescentada. Mas primeiro é o reino de Deus, a sua justiça. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com a perseverança. Como tem sido o seu terreno? Como tem sido a terra no seu coração? Lá em Salmo 126 está escrito assim, ó, afagar o nosso coração. Salmo 126, 5, 6. Os que com lágrimas semeiam. Jeremias estava em lágrimas, estava com o coração rasgado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, não é fácil você vir para a presença de Deus, não. Não é fácil, é difícil, às vezes dói. Enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para os nossos dias de hoje, para esse culto. Essa é uma palavra de Deus para Ezequias. E, para concluir, nós vamos pensar o que aconteceu com Ezequias. Tirar lições, tem várias lições. Se você for ler, meditar na palavra, você vai ver várias lições. Né? Então, o que nós trouxe ao nosso coração hoje, nós precisamos semear. Semear no reino de Deus, na palavra, na oração, no jejum, em sustentar a igreja do Senhor Jesus, buscar recursos para alcançar vidas para o reino de Deus. Quando a gente fala de recursos, muita gente às vezes até arrepia, porque a gente lembra de dízimo, né? Esses dias também eu estava pensando nos dízimos. Pensando e meditando em alguns amigos, alguns colegas.